o princípio da evolução espiritual. Quando a gente fala em evolução espiritual, tem quem ache que é papo místico ou coisa de guru, mas não é. A Bíblia trata esse assunto de forma clara, prática e acessível. Crescer espiritualmente não é um bônus para um cristão. É o caminho natural para quem decidiu andar com Deus de verdade. Assim como ninguém nasce sabendo andar ou falar, a gente também vai aprendendo a viver pela fé, passo a passo, no ritmo do Espírito Santo. Pedro dá um tom em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer aqui não é só saber mais versículo ou decorar doutrinas. É amadurecer. É entender que Deus é. Deixar Ele moldar nosso caráter e confiar nele até nas fases mais difíceis das nossas vidas. Mas crescimento espiritual não acontece no automático. Hebreus 5, 12 ao 14 nos dá um puxão de orelha. Fala que não dá para ficar a vida inteira no leite espiritual. Chega uma hora que tem que buscar alimento sólido, ou seja, parar de depender só dos outros para aprender a se alimentar direto da fonte, que é a palavra, a Bíblia. Isso envolve disciplina. Orar, ler a Bíblia, aplicar no dia a dia e deixar o Espírito Santo agir em você. E sabe como dar para ver que alguém está evoluindo espiritualmente? Pelas atitudes. Crescimento espiritual parece nas pequenas coisas. Quando a gente aprende a perdoar mais rápido, quando decide amar, mesmo quando é difícil, quando serve sem esperar aplausos. Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23, mostra os frutos do Espírito Santo. À medida que caminhamos com Deus, esses frutos aparecem de forma natural. Não por obrigação, mas porque é o Espírito gerando transformação dentro e fora de nós. A Bíblia também mostra que a evolução espiritual é um processo. Não acontece na noite para o dia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos lembra que Deus começou a boa obra em nós e Ele mesmo vai terminar. Ou seja, mesmo quando a gente tropeça, Deus não desiste. Deus nunca vai desistir de nós. Ele continua trabalhando a cada passo, a cada decisão de obedecer, estamos crescendo. E tem mais, quanto mais evoluímos espiritualmente, mais preparados estamos para enfrentar a vida real. Lutas vêm, dificuldades aparecem, mas quem tem maturidade espiritual encara com outra perspectiva. Passa a enxergar os desafios com os olhos de fé. Confia, persevera. Sabe que Deus está no controle e que até no caos pode cooperar para o bem de quem a Ele ama. Então, vamos direto ao ponto. Evolução espiritual é uma jornada. Não é sobre ser perfeito. É sobre continuar crescendo, buscar ouvir, praticar, amadurecer. E tudo isso com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos guia nesse processo. A gente só precisa se render, se dedicar e não parar. A evolução espiritual, então, é uma transformação contínua. É coração rendido, mente renovada e atitudes que refletem Cristo. Deus nos chama a crescer, não para impressionar ninguém, mas para que nossa vida seja um reflexo da presença dEle. E a boa notícia, Ele caminha com a gente cada passo.